Maria Alice diz para Leonardo que a bisa Carmen está junto com eles na mansão do cantor. O avô da menina fica paralisado sem reação diante da fala da pequena. Já Zé Felipe e Poliana ficam sem saber como agir quando Maria Alice completa a frase dizendo que a bisa tem um recado para todos sobre o papai e a mamãe não morar mais junto. O que realmente aconteceu naquela tarde na mansão de Leonardo? Coincidência ou uma mensagem inesperada? O que ninguém esperava era que Leonardo desaba em lágrimas após revelação da neta. Então, antes de tudo, já se inscreva no canal para não perder nenhum momento dessa história que arrepiou a todos. A vida de Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja, parecia seguir em silêncio após décadas de carreira, mas dentro de sua própria casa a tempestade era inevitável. O motivo vinha da dor do filho, Zé Felipe, que se separou recentemente da influenciadora Virgínia Fonseca, notícia que paralisou fãs e mexeu com os bastidores da família. Na imponente mansão do cantor em Goiânia, a tentativa era de manter a normalidade, mas o clima não escondia as marcas de uma ruptura que ainda latejava. O patriarca, acostumado a lidar com os altos e baixos da vida pública, agora se vê diante de um drama íntimo inevitável, que não podia ser resolvido com aplausos ou músicas, mas sim com paciência, silêncio e união. Zé Felipe estava lá, visivelmente abatido, o olhar distante e os gestos lentos. Ao seu lado, os filhos, pequenos demais para entenderem a complexidade do momento, mas grandes o suficiente para sentir o peso de uma ausência. Maria Alice, a primogênita, já demonstrava uma maturidade surpreendente, mesmo em meio à pureza da infância. Maria Flor, com sua energia contagiante, e o caçula José Leonardo, ainda completamente dependente do colo da babá. A ausência de Virgínia era notada em cada canto da casa, e, por mais que ninguém ousasse comentar, estava presente em cada silêncio prolongado, em cada troca de olhares, em cada tentativa frustrada de fingir que tudo estava bem. Poliana, a esposa de Leonardo, desempenhava o papel de apoio, buscando amenizar a tensão com gestos sutis, cuidando das crianças, incentivando Zé Felipe a não se deixar afundar pela tristeza. A babá circulava pela casa em silêncio, lembrando a todos que, apesar da crise, a vida seguia. Mas nem mesmo a normalidade das rotinas infantis conseguia dissipar o peso que pairava no ar. A mansão, geralmente associada à celebração e à alegria de encontros familiares, naquele momento era palco de incertezas. Leonardo, em silêncio, observava a todos, sentindo na própria pele a dor que o filho tentava esconder. O cantor carregava não apenas o sofrimento da separação alheia, mas também a lembrança de perdas antigas que ainda pulsavam em sua memória. Ele sabia que a vida é feita de ciclos, mas ver o filho sofrer e a família se fragmentar era algo que feria mais fundo do que qualquer outra experiência. A atmosfera da casa se mantinha densa, como se cada suspiro carregasse o peso de uma notícia que todos já sabiam, mas ninguém queria pronunciar em voz alta. Os adultos se entreolhavam em silêncio, enquanto as crianças eram as únicas capazes de levar algum sopro de vida àquele momento. Maria Flor ria em gargalhadas infantis, brincando com um brinquedo simples, e o pequeno José Leonardo era embalado pela babá em um gesto rotineiro de cuidado. No entanto, por mais que houvesse movimento e inocência, o ar estava pesado, como se algo invisível prendesse cada gesto dos mais velhos. Leonardo, em sua postura contida, mantinha-se quieto, e Zé Felipe, sentado ao lado do pai, permanecia com o olhar perdido que denunciava o abismo de sua própria dor. Foi nesse contraste entre leveza e melancolia que o inesperado aconteceu. Maria Alice, que até então participava das brincadeiras com a irmã, parou de repente. O sorriso infantil deu lugar a um semblante sério, quase solene. Sem pressa, caminhou até o avô e, com a naturalidade que só a infância pode carregar, ergueu os olhos para ele. O silêncio tomou conta de todos os presentes quando a menina falou. A voz suave parecia atravessar o ar pesado e atingir diretamente o coração de Leonardo. Ela dizia que a bisa Carmen estava ali. O impacto foi imediato, pois a mãe de Leonardo havia falecido há anos, e ouvir seu nome naquele momento que já era de fragilidade trouxe uma sensação inexplicável. A surpresa era tamanha que ninguém soube reagir. Leonardo permaneceu imóvel, o olhar fixo na neta, tentando entender se aquilo era fruto de imaginação ou se havia algo além do que podia compreender. Maria Alice, sem se abalar pelo silêncio em volta, completou a revelação dizendo que a bisa havia lhe pedido para entregar um recado. A família não deveria se separar e que todos estavam sendo cuidados.
A simplicidade das palavras contrastava com a profundidade do conteúdo, pois cada sílaba parecia carregar uma força que ultrapassava a barreira da vida e da morte. Zé Felipe, ao ouvir a menção à avó, não conteve a emoção e deixou as lágrimas escorrerem. Poliana levou a mão à boca, comovida, e a babá, mesmo sem entender a fundo, sentiu a intensidade do instante. Leonardo, por sua vez, não conseguia desviar os olhos da neta. Aquela fala despertava não apenas lembranças de sua mãe, mas também a consciência de que, mesmo em meio à dor da separação e das incertezas, algo maior poderia estar presente. O ambiente antes marcado pela tensão se transformava diante da voz inesperada de uma criança, e a mensagem trazida parecia iluminar a escuridão que rondava aquela família. As palavras de Maria Alice ecoaram como se o tempo tivesse parado. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que cada respiração parecia carregada de significado. Leonardo não conseguiu conter a emoção. Seus olhos marejados revelavam um misto de surpresa, saudade e dor. O nome de sua mãe, pronunciado pela neta, despertava lembranças antigas, e a mensagem trazida rompia o muro de silêncio que envolvia aquele lar. Zé Felipe, tomado pela fragilidade do momento, se deixou levar pelas lágrimas. Sua dor pela separação encontrava, naquelas palavras, um alívio inesperado, como se alguém do outro lado estivesse estendendo a mão para lembrá-lo de que ele não estava sozinho. Poliana, sempre firme, se comoveu profundamente, sem hesitar, validou a fala da neta, afirmando que aquela pureza não poderia ser ignorada. Nos dias seguintes, o acontecimento não saiu da mente de nenhum deles. Leonardo, que raramente se deixava abalar em público, refletia em silêncio sobre a força daquela revelação. Em conversas íntimas com Zé Felipe, Leonardo era tomado pela lembrança da mensagem da mãe e tudo voltava como um refrão impossível de esquecer. Pai e filho, unidos pela dor e agora também pela lembrança, se aproximaram em um diálogo que há muito tempo não acontecia. Leonardo falava da mãe, de sua sabedoria, de como sempre foi o alicerce da família, enquanto Zé Felipe compartilhava seus medos sobre o futuro, sobre criar os filhos em meio à separação e sobre não perder a ligação com Virgínia. Entre lágrimas e confidências, ambos perceberam que aquele recado servia para reerguer não apenas a família, mas também a esperança. Do outro lado, Virgínia foi surpreendida ao receber a história pelas palavras do próprio Zé Felipe e também pela repercussão entre os familiares. Ela, que carregava o peso de suas próprias decisões, não conseguiu conter a emoção. Nas redes sociais, fez uma postagem enigmática, sem citar nomes ou detalhes, mas deixando claro que estava profundamente tocada pelas palavras da filha. Seus seguidores logo perceberam que havia algo além da superfície, e a sensibilidade de Virgínia foi interpretada como um sinal de que, apesar da separação, o elo com Zé Felipe e com a família de Leonardo continuava firme. A mensagem de Maria Alice, vinda da inocência da infância, transformou-se em um ponto de reflexão para todos. Leonardo encontrou serenidade, Zé Felipe ganhou forças para seguir, Poliana reafirmou sua posição de união, e até Virgínia, mesmo à distância, foi alcançada pelo eco daquela voz. O que parecia apenas um instante de surpresa se revelou como um recado capaz de atravessar gerações, lembrando que o amor permanece, mesmo diante das maiores dores. Aquela experiência deixou marcas profundas em todos os envolvidos, mas também trouxe uma certeza que nenhum deles podia mais ignorar. A família era o bem mais precioso que possuíam. A separação entre Zé Felipe e Virgínia continuava sendo uma realidade dolorosa, mas, diante da mensagem trazida por Maria Alice, tornou-se impossível não refletir sobre a importância de manter os laços firmes e preservar a união em torno dos filhos. Leonardo, acostumado a enfrentar perdas e desafios, passou a ver naquele instante um lembrete de que a esperança pode surgir de onde menos se espera. Ele sabia que sua mãe sempre acreditara na força da família, e ouvir suas palavras, ainda que pela boca da neta, foi como sentir de novo a presença que tanto lhe fazia falta. Para Zé Felipe, a revelação foi mais do que um conforto. Ela representou uma bússola em meio à tempestade. O filho que se via perdido diante da nova fase de sua vida encontrou um alicerce no recado que pedia união e cuidado. Não importava o que o futuro reservava em termos de relacionamento, o essencial era proteger os filhos e manter viva a chama do amor familiar. Esse entendimento fortaleceu o vínculo com o pai, que, emocionado, passou a dedicar ainda mais tempo à convivência com o filho e os netos, reafirmando seu papel de pilar. Poliana, testemunha de toda a cena,
enxergou no acontecimento uma lição de fé e resiliência. Para ela, não se tratava de buscar explicações racionais, mas de reconhecer que, em certos momentos, a vida se encarrega de nos lembrar do que realmente importa. A postura de Poliana ajudou a sustentar a serenidade da casa e mostrou que, em meio às dores, ainda era possível encontrar consolo e força. Até Virgínia, mesmo sem estar presente, se tornou parte desse processo. O relato de Zé Felipe e a repercussão da história mexeram com sua sensibilidade, fazendo-a reconhecer que, por trás das diferenças, havia algo maior que unia todos: o amor pelos filhos. Sua postagem nas redes sociais, enigmática e carregada de emoção, serviu como confirmação de que também havia sido tocada pelo eco da voz da filha. No fim, cada um encontrou uma interpretação diferente para o ocorrido. Uns acreditaram que Maria Alice havia manifestado um dom espiritual, outros preferiram ver como uma coincidência poderosa, fruto da pureza da infância. Mas independentemente da explicação, a verdade é que aquelas palavras mudaram o rumo da família. Leonardo, sentado na varanda com a neta no colo, sabia em seu íntimo que a memória de Dona Carmen seguia viva, guiando-os. O amor, afinal, não conhece fronteiras, nem de tempo nem de espaço, e continua a unir aqueles que, mesmo distantes ou ausentes, jamais deixam de fazer parte da mesma história. Se essa história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor vai muito além da vida, deixe seu like para fortalecer essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com quem você ama e espalhe essa lição de união e esperança. Afinal, quando dividimos emoções, multiplicamos amor. Você faz parte dessa família de sentimentos.